Olá, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos falar sobre dependência emocional. Isso mesmo que você ouviu. Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito ou pouco, talvez, sobre dependência emocional. Mas de repente você não sabe exatamente o que isso significa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tudo bem? Então, olha, dependência emocional. Quando fala dependência emocional, você pode imaginar que está relacionado somente a relacionamento amoroso. Está relacionado, você pode pensar que está relacionado somente com o relacionamento de casal. E não. Provavelmente você nunca deve ter ouvido falar que dependência emocional ela pode ocorrer em várias áreas da sua vida, em tudo que envolver relacionamento profissional, social, religioso, de qualquer âmbito que exista relacionamento de pais e filhos, de irmãos, relacionamentos familiares, né, assim, melhor dizendo. Então, pode haver dependência emocional até com seu animal de estimação, até com a sua empresa, até com o seu trabalho. Então, assim, dependência emocional, o que significa? Você depende afetivamente da aprovação de outras pessoas para realizar as suas tarefas, para tomar decisões. Por exemplo, se você quer mudar de país, de cidade, de casa, de emprego, de qualquer coisa que você for fazer, quem tem dependência emocional vai ficar dependendo da aprovação de outras pessoas. É a questão da necessidade de aprovação está correlacionada com esse sentimento. E por que isso acontece? Porque, deixa eu tomar minha água aqui. Até aqui tudo bem para você? Está fazendo sentido para você? Comenta aqui se você sabe o que significa dependência emocional. Comenta aqui se você conhece alguém que você identifica que tem dependência emocional com você. Não precisa citar nomes, claro, né? Vamos abafar o caso. Mas comenta aqui se tá fazendo sentido isso. Por quê? Porque a dependência emocional é o seu emocional, já tá dizendo. É o seu emocional. São as suas emoções, é o que você sente. Então, de repente, você tem um trabalho e você já não está bem, faz tempo, faz muito tempo, pouco tempo, não importa. Mas aquele ambiente está te deixando estressado, com um nível de ansiedade alta. E você fala assim, Rô, mas todo trabalho deixa estressado. Sim, na maioria das vezes, todo trabalho tem algum tipo de estresse. Mas o que não pode ser é algo constante, algo que prejudique a sua saúde. Sabe aquela questão quando os espinhos são em maior quantidade do que as flores? Isso não pode acontecer. Quando você está em um ambiente, quando você está vivendo algo que você tem mais choro do que sorriso, quando o seu sorriso ele é menor do que as suas lágrimas, quando você passa mais tempo triste, mais tempo chorando, mais tempo do que feliz, isso é um caso a ser pensado, a ser tratado, a ser resolvido. E normalmente quando se fala isso, parece que a pessoa tá sempre mandando chutar o pau da barraca, digamos assim, né, para falar uma linguagem bem popular que todo mundo entende, né? Mas o que acontece? Você precisa sentar, conversar e resolver. É a questão do diálogo. O pessoal tem o ditado, né, que é conversando que se entende. E em outras vezes é conversando que se desentende. Mas é preciso conversar. Para resolver é preciso conversar. A falta de diálogo é uma questão que acaba atrapalhando muito, e não é pouco, acaba atrapalhando muito em qualquer tipo de relacionamento. Seja de amizade, seja de trabalho, seja de matrimonial, seja qualquer questão de relacionamento, é preciso que exista diálogo.
e um bom diálogo. Porque se for um diálogo conflituoso, se for um diálogo que vocês mais discordam, mais briga, isso não é diálogo quando só existe brigas. Isso são realmente conflitos. E conflitos precisam ser resolvidos. E às vezes você tem um conflito interno, que é conflito com você mesmo. De repente você não coloca, eu ia falar uma palavra aqui, mas já vou tentar ir lembrando de corrigir, né, as palavras que eu falo assim normalmente, lembrar que, né, a gente tem que ter cautela nas palavras. Então, o que que acontece? Existem conflitos que você não coloca pra fora as suas emoções, que você realmente consegue se controlar, só que você engole tudo aquilo e você acaba prejudicando a si mesmo. Você acaba fazendo mal pra si mesmo. Por quê? Porque é um sentimento tóxico. Então, a toxicidade, ela não vem somente de fora. Às vezes, a toxicidade está dentro de nós. Nós mesmos intoxicamos o nosso organismo, intoxicamos a nossa mente, intoxicamos o nosso emocional, intoxicamos o nosso corpo. Por quê? Por conta de situações que a gente vê, ouve, fala. Então, quando você convive em ambientes, e eu costumo falar que são ambientes, situações e pessoas. Pessoas, situações e ambientes vão gerar em você algum tipo de sentimento que são tóxicos. E de repente você pensa assim, se você começar a avaliar, de repente você pensa assim, nossa, mas a tóxica sou eu. E de repente pode ser. A gente não pode avaliar somente achando que o tóxico é o outro. Ah, um relacionamento tóxico, a outra pessoa é tóxica. Já parou para pensar se essa toxicidade não está em você? Se você é uma pessoa fácil de se relacionar? Se você é uma pessoa agradável de conviver? E para isso, pensa o seguinte. Se eu fosse conviver com alguém igualzinho a mim, isso seria um privilégio ou seria um sofrimento? Você conviveria com alguém igual a você? Que age da mesma forma que você, que responde da mesma forma que você, que trata as pessoas da mesma forma que você trata as pessoas? Então é preciso a gente avaliar, porque normalmente a gente sempre pensa que o problema está no outro. Mas, de repente, o problema pode estar em nós e em algumas situações, quando a gente resolve e descobre que o problema está em nós, fica mais fácil de resolver. Porque você não pode resolver o que passa no coração do outro, na emoção do outro, no sentimento do outro, na vida do outro. Mas você pode mudar quando aquilo está relacionado a você. Então, quando diz respeito a você, você consegue mudar. Porque você se transforma. Você consegue transformar, eu falo que você transforma o seu mundo. E o seu mundo, ele começa dentro, ele não começa fora. Então, quando a gente fala de dependência emocional, é você querer, e eu falo sempre de vendas, porque é o meu mundo. Eu falo sempre de espiritualidade, porque é o meu mundo. Eu falo sempre de empreendedorismo, porque é o meu mundo. Eu falo sempre do emocional, porque é o meu mundo. Então, isso vai estar sempre relacionado com as minhas falas. Como a Bíblia já diz, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Então, faz parte do que eu converso, do que eu falo. Então, por isso eu trago essas questões. E, de repente, pode não se aplicar para você em uma situação do empreendedorismo, mas vai se aplicar na situação do emocional. De repente, não vai se aplicar na situação do emocional ou do empreendedorismo, mas vai se aplicar na situação da espiritualidade. Então, são esses 3 assuntos que eu amo falar, porque faz parte do que eu costumo falar, né, normalmente. Empreendedorismo, espiritualidade, saúde emocional e por aí vai. Então, o que que acontece? De repente, e aí voltando ao assunto, né, que é falar de vendas. De repente, você quer empreender, mas na sua família não tem ninguém que empreende. E eu acabo, né, tratando com mulheres que algumas delas têm essas questões. Na família ninguém empreende, e aí quando elas falam que vão empreender, de repente a pessoa fala assim, vai procurar um emprego de verdade, vai procurar alguma coisa assim, que seja um trabalho, como se empreender não fosse trabalho. Gente, empreender é trabalho e, aliás, é muito trabalho.
tá? O que bem tem é trabalho na área do empreender. Porque você começa a empreender e você pensa que você vai trabalhar pouco e ganhar muito. E na maioria das vezes é justamente o contrário. Você vai trabalhar muito e vai ganhar pouco no começo, porque você tem que plantar. É a fase da semeadura. Você vai semear para você colher futuramente. Você não planta hoje, e eu falo isso em um dos meus livros, né, que é nesse aqui, o meu preferido. Você não planta hoje e já colhe amanhã. Você planta e você vai esperar aquela semente germinar para depois brotar, crescer, ter as flores. E agora a gente está na época da primavera, né? Ter as flores. As flores, elas vão cair para dar lugar ao fruto. Esse fruto vai crescer, esse fruto vai amadurecer para você poder ter a colheita. Antes de tudo isso, você vai precisar preparar a terra. Então, pessoas que conhecem essa questão, né, da lavoura, do plantio, quem veio da roça, eu vim da roça. Então, pessoal, a minha avó, ela morava na roça, eu morei muito tempo na roça com a minha avó, então, assim, eu entendo muito, né, eu já trabalhei na roça, então, assim, eu já trabalhei de muitas coisas, né, e é como eu falo, gente, se funcionou pra mim, funciona pra você, se deu certo pra mim, dá certo pra você, se eu conseguir, você também consegue. A questão é você ser realista, é você não achar que vai ganhar dinheiro fácil na internet. Aliás, eu falo, não existe dinheiro fácil, nem na internet, nem em lugar nenhum, tá? Se existir, como diz o ditado, né, foge que é cilada. Não existe dinheiro fácil na internet, não existe esse negócio de você começar a empreender hoje e daqui a pouco você tá rico, do nada, porque nesse caso, realmente, seria do nada. Você começa a empreender e daqui a pouco você tá rico do nada. Então, é preciso um plantio, é preciso um esforço. Não tem essa de você ficar milionário da noite pro dia. É preciso ser realista. Você pode ficar rico? Sim, pode. E opa, bora lá ficar rico. Quanto mais, né, pessoas ricas tiverem, quanto mais você for rico, você for milionário, ótimo para todo mundo, principalmente para você. E a questão é que a gente fala, né? Quer ajudar as pessoas que são pobres, o primeiro pobre que você deve ajudar é você. Então, quando eu entendi isso, já facilita bastante. Porque às vezes a gente quer ajudar outras pessoas. Ah, porque eu quero trabalhar, eu quero isso, porque eu quero ajudar as pessoas que são pobres. Ué, o primeiro pobre que você tem que ajudar é você. Então, se eu penso que a primeira pessoa que eu tenho que ajudar é a minha, já tá facilitando e muito. Porque já dizia minha avó, muito ajuda quem não atrapalha. Então, mas voltando aqui ao assunto. Então, não existe essa de ficar milionário da noite pro dia. Em trabalho nenhum, não é só na internet, em trabalho nenhum. É preciso muito esforço, muita dedicação. Todo mundo que conseguiu, que chegou lá e que nós vamos chegar lá também, né? Quem acredita aí que vai chegar lá? Nós vamos chegar lá, né? Não só para nós, mas para poder ajudar outras pessoas. Mas para isso, você precisa desapegar da dependência emocional. Então, de repente, você não empreende porque alguém da sua família nunca empreendeu e você tem aquela dependência emocional de não contrariar a pessoa que diz que não vai dar certo empreender. É lógico que enquanto você não começa, você não tem como saber se vai dar certo ou não. Você só vai saber se deu certo ou não depois que você começa. E se você não começar, você nunca vai saber. E aquela pessoa que disse que empreender não dá certo, na mente dela não dá certo porque ela nunca empreendeu. Porque ela não conhece ninguém que empreende e que deu certo. E às vezes, quando fala empreender também, as pessoas pensam que é montar uma grande empresa, com não sei quantos funcionários, com não sei quantas equipes. Gente, empreender, primeiro você começa no eu empreender. Eu empreendedora. É você, é eu, primeiro eu começo, eu empreendo. E o que é você empreender? É você ter um sonho, é você ter um objetivo, é você querer começar algo, fazer algo que antes você não tinha feito. Isso é empreender, é fazer algo que antes você não tinha feito. É você ter um sonho, um objetivo e você trabalhar para se tornar realidade.
Então, quando você gerencia as suas emoções, você já está empreendendo na sua própria vida. Você primeiro empreende na sua vida, gerenciando as suas emoções. Gerenciando o seu emocional, gerenciando o seu mental, gerenciando você, o seu domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, você está empreendendo. Você não está fazendo nada que ninguém nunca fez. Você está fazendo para você. Se é a primeira vez para você, você está empreendendo. Então, por que que muitas pessoas não empreendem? Porque vai contrariar alguém da família, o círculo de amizade, que diz que ela não consegue, que ela não dá conta, que ela não faz. E por que que tem essa dependência emocional? Porque é uma emoção envolvida. A pessoa ela é dependente daquela emoção que a outra pessoa gera nela. Ou seja, se eu sou dependente da emoção que a outra pessoa gera em mim, então isso é uma dependência emocional. Se eu sou dependente do que aquela outra pessoa vai dizer que eu posso fazer ou não, se aprova ou não, então isso é uma dependência emocional. Por quê? Porque isso me afeta. Então, se isso me afeta, é porque tem um afeto, ou seja, afeta. Tudo que te afeta é porque tem um afeto. Se uma pessoa que você não conhece fala algo sobre você, você vai lá, você faz um post e alguém que você não conhece vai lá e fala, esse post é ruim, é isso, é aquilo, fala um monte de coisa que eu nem vou citar os nomes aqui. Se você não tem nenhum afeto, você vai se importar pouco, ou seja, se importar para dentro de você. Pouco. Agora, a partir do momento que você se importa com aquilo, traz aquilo que a pessoa falou para dentro de você, você se importou com aquilo, você se afetou com aquilo, ou seja, você colocou um afeto naquelas palavras, naquele comentário e você trouxe para dentro de você. Então, você se afetou, você colocou afeto naquilo. E isso você fica dependente emocional de pessoas que você nem conhece. Porque, de acordo com que aquela pessoa ou que outras pessoas, pode ser aquela e mais uma e mais outra, comentar, se for algo que te desagrada, você vai ficar ali sem querer fazer, eu ia usar outra palavra aqui, né? Quando você fica limitado, mas não é isso, né? Naquelas amarras de você dar continuidade para poder prosseguir com o seu trabalho. Porque você está se importando com o que as pessoas vão dizer. E por conta dessa dependência emocional, se você está em um relacionamento, se você está em um trabalho, em um emprego, se você tem um círculo de amizade, e a importância que você dá para as palavras dessas pessoas, se for palavras que te elogiem, que fale bem de você, você tem uma dependência emocional do mesmo jeito. Por quê? Porque se aquelas pessoas falaram, você toma aquilo como verdade. E aí, de repente, é algo que você precisa melhorar, mas você fala, tal pessoa disse que tá tudo ótimo, tá tudo bom, e eu não vou melhorar nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E se não for? E se não tiver tudo ótimo, tudo bem, de repente aquela pessoa falou isso porque ela gosta de você e ela quer te agradar. Você tem que ter um bom senso, um parâmetro de saber avaliar se aquelas palavras são verdadeiras, seja elas boas ou ruins. E se aquelas pessoas, elas te elogiaram, ótimo, beleza. Mas isso não vai fazer você se moldar, fazer você manter a sua vida, fazer o seu trabalho baseado nisso. Porque o dia que aquela pessoa não te elogiar, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Porque se aquela outra pessoa que te critica, se ela te criticar, você vai deixar de fazer? Então, pensa e reflete. O que é que eu deixo de fazer por conta da opinião de outras pessoas? E quem são essas pessoas? Então, hoje, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de pelo menos 5 pessoas que você deixaria de fazer algo caso elas te criticassem ou caso elas te desaprovassem.
pensa e anota. Não precisa anotar aqui nos comentários, para não dar treta, né? Vamos evitar a fadiga. Então, não se comprometa. Você anota ou pensa na sua mente mesmo, mas se você anotar, é bom porque isso é tarefa de terapia, isso é tarefa que faz parte de métodos terapêuticos. Normalmente quando você anota, você traz para sua mente aquele entendimento que você não está conseguindo ter. Porque quando você para fazer uma anotação, quando você vai anotar, sua mente está ali, ó, pensando naquilo, então tá voltada para aquele assunto e você vai começar a refletir algo que, se de repente você só falar, você não tem essa percepção. E aí anota, quais são as 5 pessoas que, se te criticarem por conta de algo que você tá querendo vender, que você tá querendo criar, eu quero criar o meu produto digital, que a gente fala que é infoproduto, né? Produto digital é um infoproduto. Eu tô querendo empreender através da internet, ou tô querendo empreender mesmo no mundo corporativo, né? Que é no físico, montar minha loja física. Mas se tal pessoa me criticar, vou ficar desanimado, vou ficar triste, vou ficar deprimida e vai tudo por água abaixo. Ou seja, os seus sonhos, os seus planejamentos, eles não estão dependendo de você, eles estão dependendo do que outras pessoas vão dizer. Os seus sonhos, os seus objetivos, eles têm que depender de Deus e de você. Deus já te abençoou, Deus já te concedeu toda a sorte de bênção. Você já é uma pessoa que você acredita em Deus, você é temente a Deus, então Deus, ele já te deu aval para você fazer. Deus já colocou dentro de você todos os recursos necessários, como eu costumo falar, para você cumprir o seu propósito. Só que às vezes você não faz, você não cumpre o seu propósito, você não vive esse propósito porque você fica dependendo do que os outros vão dizer. E aí, quando eu comecei o meu canal, eu fiz um vídeo que eu lembro que eu falei exatamente isso. Quando eu comecei o meu canal, lá para 2014, por aí, um dos primeiros vídeos, é assim, você sai na rua e aí você tá com um vestido maravilhoso, uma calça maravilhosa, e aí, de repente, você vai numa festa e alguém, assim, elogia, umas 5 pessoas te elogiam, não lembro se foi bem exatamente isso, mas o sentido é isso da questão. Umas 5 pessoas te elogiam, nossa, como você tá bonita, nossa, como esse seu vestido tá bonito, esse seu sapato tá lindo, maravilhoso, e você pensa, são seus olhos, a bondade sua, sabe? Ou seja, você não tá acostumado a receber elogio, você não se sente merecedora de ser elogiada. Você acha que a pessoa tá mentindo, falou assim só pra me agradar, falou assim só porque é minha amiga, falou assim só porque gosta de mim. Mas aí, se chega, ou alguém fala assim, nossa, mulher, é muito esse caso, né? Nossa, como você emagreceu. Aí você pensa, que nada, tô precisando perder tantos quilos e tal. Você sempre vai desconversar. Você sempre vai, você mesmo, se auto-sabotar. Então, a pessoa te faz um elogio e você rebate com uma palavra negativa a seu respeito. Você não aceita aquilo como verdade. Aí, essas 5 pessoas, 10, 3, né, vamos dizer assim, você pensar, muita gente pra elogiar, vamos pensar em 3, digamos assim, se você tá nessa questão de baixa autoestima e acha que é muita gente, 5 pessoas ou 10 pra te elogiar é muito. Então, você tá ali e aí chega uma única pessoa, e fala, nossa, onde você comprou esse sapato? Esse sapato não tá combinando com você. Esse vestido, nossa, não gostei da estampa desse vestido. Você pensa assim, nossa, é muita ousadia alguém falar isso, né? É muita ousadia. Mas, infelizmente, hoje em dia, as pessoas estão nesse nível. É muito triste isso, mas é triste você rir, não sabe se é de nervoso, mas, assim, é muito triste o que tem acontecido. A ousadia das pessoas chegar pra você de forma grosseira e falar algo que você não pediu a opinião delas, não pediu a permissão delas, não pediu a autorização delas, não comprou com o dinheiro delas. E outra coisa, antes de concluir, se as pessoas falam isso com você, é porque é assim que você se trata. As pessoas vão te tratar da mesma forma que você se trata. As pessoas vão falar com você da forma que você autorizou elas, direta ou indiretamente, para falar a seu respeito. E é daí
que você comece a observar as dependências emocional. Porque se você se trata bem, as pessoas elas vão ter a tendência de te tratar bem. Se você se trata bem, as pessoas vão ter a intenção, a normalidade delas vai ser te tratar bem. O hábito delas vão ser te tratar bem. Porque você se trata bem. E você se posiciona como uma pessoa que não vai dar margem, não vai dar legalidade para as pessoas chegar para você e dizer que sapato feio, que sapato horroroso, não gostei do seu sapato. Agora, quando você tem dependência emocional com essas pessoas e você não se posiciona de forma que essas pessoas te respeitem, elas vão ter essa liberdade, entre aspas, que não é liberdade. A minha avó dizia para não confundir liberdade com libertinagem. E aí as pessoas vão te desrespeitar na sua cara porque você não colocou limites para elas. Porque se você colocar limites, essas pessoas vão ficar ofendidas. Mas elas, para não ficarem, para você não deixar elas ofendidas, você permite que elas te ofendam. Né? Para elas não ficarem magoadas ou chateadas com você, você permite que elas te chateiem e que elas te magoem. Isso não é você ser uma pessoa boazinha, ser uma pessoa sociável, não. Isso é as pessoas te fazerem de boba ou de bobo, né? Porque o nosso público é mulher, mas vira e mexe sempre tem algum homem que assiste. Então, tem alguns, né? Às vezes a gente vê lá no gráfico, né, do YouTube, do Instagram. Então, assim, nas métricas lá, e a gente vê, né, a porcentagem de homem, de mulher. Então, deve ter uns 5% de homem que assiste, mas a maioria são mulheres. Então, o que acontece? Quando você tem algum tipo de dependência emocional com essas pessoas, ou seja, é uma dívida emocional. A dependência emocional é uma dívida emocional que você tem com essas pessoas, e essa dívida emocional, elas se sentem no direito de te tratar dessa forma, de boicotar os seus sonhos. E quando eu falo boicotar os seus sonhos, outras pessoas só conseguem boicotar os seus sonhos, só conseguem sabotar os seus sonhos, o seu projeto, quando você faz isso com você. Porque isso acaba refletindo. Isso é um espelho. Então, se você não tem um comprometimento com você, se você não se sente validada, se você não se sente que você é capaz, as outras pessoas enxergam você dessa forma. Assim como você se enxerga, assim é. Assim como você se vê, assim é. Então, a própria Bíblia já fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E aí tem um restante do texto lá que fala: se os seus olhos não forem bons, todo o seu corpo será tenebroso. Se o seu olhar não for bom, o seu corpo será... E quando fala isso, quer dizer o quê? Será escuro. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, você se sente irradiada. Não é que você é uma pessoa iluminada, mas você é uma pessoa que as pessoas, elas olham pra você e elas enxergam que tem algo diferente, que tem uma luz que brilha em você. Não é que você é um ser iluminado, um ser de outro mundo. Não, mas você chega no local e as pessoas, elas enxergam você do jeito que você se enxerga. Por quê? Porque tem algo em você que irradia, tem algo em você que brilha. Mas quando os seus olhos não são bons, é o quê? Você não se enxerga do jeito que você é. Você não se vê como uma pessoa de valor, você não se vê como uma pessoa capaz, você não se vê como uma pessoa que merece respeito, que merece ser validada, e essa validação ela vem de você. As pessoas só vão refletir a forma como você se vê. Então, a dependência emocional, tem gente que tem dependência emocional do cachorro. E eu tenho um cachorro, né? Tem uma cachorrinha, a Alegria, né? O nome dela é Alegria. Então, e ela é bem animada, né? Então, já vi o nome, por que que é. Então, o que que acontece?
Tem gente que tem dependência emocional do cachorro. Tem gente que tem dependência emocional do carro. Tem gente que tem uma dependência emocional com o seu carro. Mais do que com a família. Tem gente que tem uma dependência emocional com o emprego. Tem gente que tem dependência emocional de várias situações. Mas, para você entender, é uma dívida emocional. Você colocou uma emoção além da conta, além do necessário. Nós temos emoções, colocamos emoções porque faz parte de nós. As nossas emoções, a nossa razão, ela faz parte de nós, é um conjunto. Mas quando você coloca uma emoção exagerada sobre algo, isso te faz refém. Tudo que te domina te faz refém. Então, se você tem uma dependência emocional, que seja em qualquer âmbito, seja em qualquer relacionamento familiar, empresarial, social, independente, seja com seu cachorro, com seu gato, né? Eu falei de cachorro porque eu tenho cachorro, mas tem gente que tem gato. Então, seja com qual for, essa dependência emocional, ela te prejudica. Então, você precisa avaliar o que é que me impede de eu prosseguir, o que é que me impede de eu avançar, de eu ir para o próximo nível, de eu conquistar os meus sonhos, de eu conquistar os meus objetivos, de eu ser uma pessoa melhor. E eu sempre falo, não é melhor do que o outro, é melhor do que eu fui ontem. Ou seja, ontem eu era de uma forma, hoje eu tenho que estar melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que estar melhor do que hoje. E, aliás, a palavra correta não é estar, é ser. Eu tenho que ser antes de ter. Eu tenho que ser uma pessoa melhor do que ontem. Eu tenho que ser uma pessoa... Hoje, eu tenho que ser uma pessoa melhor do que ontem. Ontem, eu teria que ter sido uma pessoa melhor do que anteontem. E amanhã, eu tenho que ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Então, você vai ser uma pessoa melhor. E essa pessoa melhor, para você se tornar essa pessoa melhor, para você enxergar em você essa pessoa melhor, é de acordo com o ambiente que você vive, que você se relaciona, como você se trata, como você se enxerga e como você permite que as pessoas te tratem e que as pessoas te enxerguem. Então, pensa nisso. E não, quando você fizer as suas anotações, não esqueça de avaliar direitinho. Porque, de repente, você pode estar no topo da lista da pessoa que impede você de avançar. De repente, não tem ninguém que te impeça de avançar. Mas, de repente, você tem uma dependência emocional com os seus hábitos que te paralisam. De repente, você tem uma dependência emocional com medo. De repente, você tem uma dependência emocional com esse ciclo vicioso dessa ansiedade. De repente, você tem uma dependência emocional com o hábito de reclamar, com o hábito de ficar murmurando, com o hábito de só enxergar tudo de ruim. Então, ó céus, ó vida, só reclama. Então, se tá frio, reclama porque tá frio. Se tá calor, reclama porque tá calor. E de calor, ultimamente, né? Então, é lógico que se tá calor, você não vai dizer que tá frio. Se tá um calor igual está e estava esses dias, você não vai dizer, olha, que temperatura agradável. Isso aí é hipocrisia. Você tem que ser realista, é o que eu tô falando. Ser uma pessoa realista. Porque de repente, essa dependência emocional, ela vem dos seus maus hábitos. E quais são esses maus hábitos? É o hábito que você tem de reclamar, de murmurar, de ficar esperando a aprovação dos outros, de ficar esperando tá tudo perfeito para você empreender. Gente, se você for esperar tá tudo perfeito para você empreender, você não vai empreender nunca. Nunca! Sabe quando é que vai estar tudo perfeito? No céu. Aqui na Terra nunca vai estar tudo perfeito para nada. Para nada. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui na Terra de passagem. Todo mundo tá aqui na Terra de passagem. Ninguém vai fazer morada aqui, ninguém vai ficar para semente aqui. Então,
Isso aqui é um treinamento, isso aqui é um percurso, nós estamos aqui de passagem. E pelo jeito que as coisas estão, pelo jeito que as coisas estão indo, como dizia minha avó, pelo andar da carruagem, logo, logo vai chegar ao fim, porque os sinais estão aí, a gente está vendo. A gente está vendo as coisas acontecendo. A gente está vendo tudo muito cronometrado. É tudo acontecendo, mas de forma sincronizada. E aí, independente se você acredita ou não, né, eu não posso fazer nada quanto a isso. Mas, até para isso, principalmente para isso, você tem que estar preparado. Você pode não estar preparado para as outras coisas, mas para isso você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Porque logo, logo, vamos ouvir o som da trombeta. E se não for antes e for durante, aí é que você tem que estar preparado mesmo. E se for depois, então, pior ainda, misericórdia. Então, independente das circunstâncias, você não pode... Eu creio dessa forma, eu vivo dessa forma, mas eu tenho que estar preparado para qualquer situação. Você empreender, você montar o seu negócio, é você pensar a longo prazo. Porque você não sabe quanto tempo você vai viver aqui na Terra. Eu não sei quanto tempo eu vou viver aqui na Terra. Pode ser que amanhã eu não esteja mais viva. Mas, de qualquer forma, eu tenho planos para pelo menos uns 120 anos. Porque vai que, né? Então, tipo assim, a minha avó, ela viveu muitos anos. E eu quero ultrapassar. Então, se eu estiver viva até uns 120 anos, eu tenho uns bons planos ainda pra lá. Mas não sei quanto tempo. Então, eu tenho que estar preparada. Então, se eu estiver aqui, eu tô preparada. E se eu não estiver aqui, eu tenho que... Aí é que eu tenho que estar preparada. Entendeu? Então, a gente tem que estar preparado. E preparado é você ter o seu próprio negócio. Mesmo que você fale assim, Rô, eu não quero ter o meu próprio negócio, eu quero trabalhar para outra pessoa. Gente, você não é obrigado a empreender. Eu tô falando para quem quer empreender, para quem tem o desejo de empreender, para quem tem o perfil de empreender, porque nem todo mundo tem o perfil empreendedor. Nem todo mundo tem o perfil de ter o seu próprio negócio, nem todo mundo tem o perfil de ser o seu próprio patrão. E quando você é o seu próprio patrão, você tem vários patrões, porque são os clientes. Então, você deixa de ter um e tem vários. E aí, o que acontece? Tem pessoas que têm um perfil de trabalhar para uma empresa. De trabalhar de carteira assinada, que a gente fala que é CLT. Cada pessoa tem um perfil. Você não tem que se desesperar porque você não tem o perfil isso. Tipo assim, eu não tenho perfil, já trabalhei muito de CLT e tem poucas assinaturas na minha carteira, porque na maioria das vezes eu trabalhava sem querer que assinasse a minha carteira, porque eu queria estar pronta para ir embora a qualquer momento. Eu estava sempre trabalhando, já organizando alguma coisa de vendas, e quando eu ia trabalhar, né, para poder estar ali naquela CLT ali, era um plano B. E eu sempre falo que o meu plano B era fazer o meu plano A dar certo. Então, eu tinha aquele plano ali, deu uma desajustada em alguma coisa, por falta de organização, por falta de sabedoria, por falta de várias coisas, por falta de tudo. E aí, eu ia lá e conseguia aquele emprego. E a pessoa falava, traz essa carteira, porque senão, gente, não quero, não vou assinar, porque o meu plano era sair. Então, eu ficava ali pra sair. Aquilo ali era o meu plano B para fazer o meu plano A dar certo. Não era o meu perfil, nunca foi o meu perfil. Mas eu já trabalhei muito, que é aquela história, né? Criança faz o que quer e adulto faz o que precisa. E tem pessoas que têm um perfil de empreender. E você que tem o perfil de empreender não tem que ficar triste porque outras pessoas querem que você faça um concurso público, querem que você trabalhe numa multinacional. Não, gente, cada qual com seu cada qual. A minha avó dizia isso, cada qual com seu cada qual. Então, assim, o que é, e eu sempre falo, o que é a minha verdade não é a verdade do outro, o que é a verdade do outro não é a minha verdade. Então, eu tenho que buscar resolver as minhas pendências, eu tenho que buscar resolver as minhas dinâmicas. E já me alonguei muito aqui, vou encerrando. Então, dependência emocional
É você deixar que as emoções que a outra pessoa provocou em você te atrapalhe, te deixe ali refém, te deixe ali limitado, te faça infeliz, te faça sofrer, te deixe estressado. Momento de estresse todos nós temos em tudo, em tudo. Eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho, não me vejo fazendo outra coisa. Mas tem momentos de estresse. Tem momentos que eu me aborreço por algum motivo. E faz parte, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Mas de qualquer forma, eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu prefiro fazer o que eu faço. Porque quando eu avalio com todos os outros trabalhos que eu já fiz, que eu tive, então esse é o que eu mais gosto de fazer. Então é o que você mais está adequado a fazer. É o que está adequado para você no momento. Pode ser que daqui a um ano você pense de outra forma. Eu já empreendi em várias áreas e depois eu fiz transição e mudei e fui fazer outra coisa. Porque você aprende nessa fase aqui para você usar na outra fase. Você está nesse nível e tudo que você passa é um aprendizado. Aprendizado para quê? Para você usar na próxima fase. Se você não aprender nessa fase, você não muda para outra fase. Você está estudando. E aí você estuda. Depois tem a prova. Na prova, você vai aplicar tudo que você aprendeu. Se você não aprendeu, você não vai passar na prova. Se você não passar na prova, você não passa para outra série. Então, o que você aprende agora é para você usar na próxima etapa. É para você usar para avançar. E é por isso que você tem que aprender. Se você está na quinta série, digamos assim, se você está na sétima série e você estudou, na hora de fazer a aplicação da prova, você não aplicou, você não aprendeu. Você não muda. Você não muda. Você só muda se você aprendeu naquela fase. Você vai ficar repetindo aquele erro. Repetindo, até aprender. E na vida é assim. E essa foi uma grande sacada que eu tive na minha vida. Eu passei por uma situação na minha vida, que foi uma das piores que eu passei. E aí eu falei pra mim mesma, eu quero entender por que que eu passei por isso. Eu quero entender por que que eu atraí isso pra minha vida. Eu quero entender por que que isso aconteceu, porque nunca mais na minha vida eu quero repetir isso. Isso aí foi